RBS TV, sua vida na TV. Assista agora, Bom Dia Rio Grande. Na Semana da Pátria, personalize seu celular, envie Pátria para 48804 e mostre seu patriotismo. Bom Dia Rio Grande. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 29 de agosto. Se você está acordando agora, saiba que vai precisar sair bem agasalhado de casa. Faz frio nestas primeiras horas da manhã. A temperatura é de 7 graus neste momento, mas não há nuvens cobrindo o céu. Veja agora aqui no Bom Dia. 6 pessoas são denunciadas em processo pela morte de um soldado do Exército em Pelotas. Começa a montagem do acampamento Farroupilha, na capital. E um vereador de Pelotas levou 5 tiros ontem à noite. Só este ano a polícia já fechou mais de 100 desmanches de carro na região metropolitana. Ontem, mais 2 foram descobertos em Viamão. E conheça o trabalho de um centro de reabilitação que recupera aves e macacos apreendidos na região norte do estado. Fique ligado com a gente que o Bom Dia está começando. Acerte seu relógio, são 6h33. Expo Inter 2006. Os leilões de animais são algumas das atrações da feira que acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana. Paola, e para os criadores, muitas ofertas são tentadoras. E eles confirmam, o evento é uma excelente oportunidade para fechar bons negócios. É de deixar qualquer um confuso com tanta informação. E eu quero saber quanto vale. As pessoas ficam assim impressionadas. Nossa, mas como é que ele fala tanto, tão rápido, né? Como é que é isso aí? Então, para quem é leigo, chega até começa a dar risada. Curiosidade à parte, o fato de que os leilões movimentam um grande volume de negócios na feira. O leilão realizado na noite desta segunda-feira é o 9º desde o início da Expo Inter. Até agora, mesmo sendo o início da feira, já foram comercializados 5 milhões de reais. Quase o mesmo valor do que foi arrecadado em todos os leilões do ano passado. Em 2005, as cifras chegaram a 6 milhões de reais, número que deve ser superado até o fim da semana. Tem produto, bom produto, tem comprador, as vendas estão acontecendo e bastante, inclusive, bastante acima da expectativa que a gente tinha de vendas. Somente a venda de equinos deve ser 50% superior à do ano passado. No sábado, um cavalo chegou a ser vendido por 160 mil reais. Para quem compra, são duas as vantagens: a qualidade do animal e o preço em conta. Antônio adquiriu uma égua por 16 mil, vai pagar em 40 vezes de 400 reais. Fiquei satisfeito com a compra. E ainda quer mais. Até o fim da Expo Inter, vai estar atento às ofertas. 900, 1 mil reais, fechou 1 mil. 1 mil de oferta, 1 mil. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 1 mil. Vou vender e vendi em parcelas de 1 mil. E confira agora os destaques da agenda desta terça-feira ao governo do estado. Começamos por 4 candidatos. O candidato Olívio Dutra, do PT, pela manhã realiza caminhada com a juventude da coligação no centro de Porto Alegre e ao meio-dia participa de ato pelo primeiro emprego no Largo Glênio Pérez. O candidato Pedro Couto, do PSDC, tem encontro no fim da manhã com a direção do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O candidato Roberto Robaina, do PSOL, participa de painel sobre dívida pública na Faculdade de Economia da URGS, no início da noite. A candidata Ieda Cruzes, do PSDB, à tarde participa de caminhada e bandeiraço no centro de Canoas. Depois ela visita a Expo Inter. Mais uma terça-feira gelada. Na última, Porto Alegre registrou o dia mais frio do ano. É sinal de temperaturas negativas no estado, Letícia? Olha, Paola, certamente hoje nós teremos temperaturas negativas, principalmente nos altos da serra, porque ontem a mínima já foi de apenas 3 décimos em Cambará do Sul. Então, hoje está mais frio, certamente a mínima deve ficar abaixo de 0 na região. Veja agora a previsão para todo o estado. O ar polar está deixando o céu com poucas nuvens, permitindo o predomínio do sol em todo o estado. Mesmo assim, continua frio e a máxima hoje não passa dos 17 graus em Porto Alegre. Vai estar ainda mais frio em Passo Fundo, onde nem à tarde a temperatura deve passar de 13 graus. Paola.
Tá certo, Letícia. E a seguir, um reforço no time do Internacional e o ânimo dos jogadores do Juventude depois da vitória no último jogo. Um vereador de Pelotas é baleado com 5 tiros no meio da rua. Começa a montagem do acampamento Farroupilha em Porto Alegre. E uma visita à tradição. Em Uruguaiana, as crianças descobrem o folclore gaúcho em peças de museu. Está aberto para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre. Na capital de Santa Catarina, o Hercílio Luz também funciona normalmente hoje cedo. Lá em Florianópolis, o dia começa com nuvens e temperatura de 9 graus. E na capital dos gaúchos, a terça-feira começa com frio intenso. Estas são imagens ao vivo do centro de Porto Alegre, onde agora faz 7 graus e é tranquilo o movimento. Faltam 23 minutos para 7 horas. Expo Inter 2006. Oferecimento Zafari. Entrar na sua vida, no seu dia a dia, estar ligado em você. Em casa, no trabalho, em qualquer horário, sempre ligado em você. Conheça uma RGE ainda mais próxima de você. É a RGE Ligado em você. Existe um jeito mais eficiente e moderno de proteger seu carro. Oi? Oi, Carol. Eu queria te pedir uma carona, mas esquece. Chegou a nova cera Grand Prix. Ela tem uma fórmula de última geração com silicones especiais que garantem máximo brilho e proteção para o seu carro. Oi? Oi, Carol. Quer uma carona? Ai, que diferença faz um silicone. Nova Grand Prix. Brilho e proteção de última geração. No Jornal do Almoço. O Fala Rio Grande desta terça-feira vai mostrar a situação de rodovias do estado. A gente se encontra em algum ponto do Rio Grande do Sul. E ainda as curiosidades que encantam os visitantes no Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter. Terça, 20 para o meio-dia. Oferecimento Quero Quero. No nosso aniversário você compra e concorre a 5 casas. E Bioredux. Tome Bioredux e sinta os resultados. Faltam 21 minutos para 7 horas. O dia está amanhecendo sem nuvens e com bastante frio na região metropolitana. Você vai precisar sair de casa com um agasalho bem quentinho. Faz 7 graus agora aqui em Porto Alegre. O Ministério Público denunciou 6 pessoas como responsáveis pela morte de um soldado do Exército durante um baile no interior de Pelotas. O crime aconteceu em setembro do ano passado. Na denúncia, o promotor responsabiliza o dono de um salão de baile do distrito de Santa Silvana e 3 seguranças da casa noturna por homicídio e ocultação de cadáver. A mulher do empresário e um dos funcionários do salão foram denunciados por ocultação de cadáver. O crime aconteceu no dia 11 de setembro de 2005. O inquérito policial apontou que Bruno de Oliveira Garré, de 19 anos, teria sido retirado do salão pelos seguranças depois de se envolver em uma briga. O corpo só foi encontrado 10 dias depois em estado de decomposição no matagal próximo ao salão. A perícia atestou que Bruno morreu por estrangulamento. Se condenados, cada um dos 6 indiciados pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Por dolo eventual, acabaram matando esse rapaz no momento em que, de uma forma violenta, eles retiraram ele de dentro do salão. Os 6 denunciados devem ser ouvidos pela Justiça em audiências que ainda serão marcadas. 4 deles, segundo a Promotoria Criminal, devem ser julgados em júri popular. Jovens pesquisadores estarão reunidos até amanhã em Caxias do Sul. No encontro, bolsistas em programas de iniciação científica têm a oportunidade de mostrar o resultado de suas experiências. São 279 trabalhos nas áreas de exatas, engenharia, humanas e sociais. As maiores descobertas foram feitas através de pesquisa. Universitário no presente
Quem sabe pesquisador reconhecido no futuro. Maurício cursa Ciências da Computação na Universidade de Caxias do Sul. O envolvimento acadêmico fez com que o jovem estudante conseguisse uma bolsa, um dos 4 programas de iniciação científica oferecidos na universidade. Hoje trabalha 4 horas por dia, desenvolvendo programas de computação gráfica. Eu crio softwares a partir da ideia da professora. Como a pesquisa dele, existem outros 215 projetos científicos em desenvolvimento na universidade. Por trás deles, estudantes como Franciele, aluna do curso de Engenharia Ambiental, ela está ajudando a professora a isolar bactérias que podem contribuir para amenizar o efeito estufa. Interessante para desenvolver o que a gente aprende em sala de aula, aplicar esses conhecimentos, é bem interessante. Descobertas como a de Maurício e de Franciele estão sendo apresentadas até quarta-feira na UX. É o 14º encontro de jovens pesquisadores. Serão apresentados 279 trabalhos, financiados pelos governos federal, estadual e pela própria universidade. Eu acho que é um bom suporte para os alunos poderem se engajar em projetos de pesquisa para melhorar a sua formação profissional. Pode ser que pessoas como nós descubram coisas que possam melhorar a vida de todos no futuro. E vamos conferir agora a agenda de hoje de mais 3 candidatos ao governo gaúcho. O candidato Alceu Colares, do PDT, tem atividades em Alvorada à tarde. À noite, participa do lançamento de candidatura em Porto Alegre. O candidato Beto Grill, do PSB, almoça com a Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar. À tarde, concede entrevista para a emissora de TV. O candidato do PV, Edson Pereira, pela manhã tem encontro com direção do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. À tarde, dá entrevista à Jornal do Vale dos Sinos. Integrantes de 380 CTGs e piquetes de todo o estado já estão no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho preparando tudo para a maior festa do tradicionalismo, o acampamento Farroupilha. E de lá, a repórter Guacira Merlim vai mostrar como está a montagem dos galpões. Guacira, bom dia. Bom dia. Ainda falta muito trabalho para que o parque receba os visitantes, hein? Falta muita coisa assim, mas também ainda tem tempo, né? Afinal, oficialmente, pelo menos, o acampamento só começa no dia 8 de setembro. Até lá, piquetes e CTGs têm que preparar os galpões e, é claro, as churrasqueiras. Afinal, é nesses espaços que uma série de atividades culturais vão acontecer. Por exemplo, são previstas oficinas ensinando a preparar o chimarrão, a conhecer as danças e a culinária típicas, além de palestras sobre a formação do povo gaúcho. E para preparar tudo isso, tem gente que vai ficar mais de um mês por aqui enfrentando um frio, como aquele companheiro que está ali atrás. Afinal, tudo tem que estar pronto para receber cerca de 400 mil pessoas. O acampamento Farroupilha vai até o dia 20 de setembro. Encerra com o desfile Farroupilha. Simone. Obrigada, Guacira. E por falar no cultivo às tradições gaúchas, em Uruguaiana, na fronteira oeste, estudantes descobrem no Museu Crioulo objetos e trajes que fazem parte da história do Rio Grande do Sul. Da cruza de espanhóis com índios surgiu o gaúcho, que já foi nome pejorativo, mas aqui é sinônimo de tradição, herança cultural de vários povos, desfrutada pelas crianças nas brincadeiras e na culinária. Além da diversão, 300 estudantes de Uruguaiana também conheceram objetos que fazem a história do Museu Crioulo. A balança de ferro, o lampião, objetos típicos de um bolicho gaúcho. Aqui as crianças entram em contato com mais de 500 objetos que fizeram e fazem parte da história do Rio Grande do Sul. Bom, por causa que nós se divertimos muito. No museu, que já existe há 28 anos, os pequenos descobrem trajes gaúchos do ano de 1800, a bota de garrão de potro de missioneiros mestiços, rodas de carretas com 2 metros e até fogo de chão. Tainá se encantou com a diferença entre o fogão a gás e a forma de aquecer comida no passado. Esse é bem pequeno e o fogão é diferente e o outro é maior. Para os professores, uma esperança de que é possível despertar a tradição. Ela sabendo a importância que isso tem para nós, adultos, ela preserva, ela sabe cultuar. Tem muita coisa antiga dos tempos das guerras, dos cavaleiros que lutaram para o nosso município. Nesse início de manhã, as temperaturas estão baixas em todo o estado. E elas não devem subir muito à tarde não é, Letícia? Como ontem, aliás.
Pois é, Paula. Hoje as temperaturas máximas devem ficar em torno dos 16 graus na maior parte do estado. E é só a partir do meio-dia que o pessoal vai sentir a temperatura um pouco mais agradável. Até lá, segue muito frio. Veja a previsão para algumas cidades. Nas cidades do leste há um pouco mais de nuvens, mas o sol não vai deixar de aparecer. Com isso, o frio diminui à tarde. Em Barra do Ribeiro, máxima de 17 graus. Em Vacaria e Sananduva, céu limpo e temperaturas um pouco mais baixas. Máxima de 14 em Vacaria, Sananduva fica em 15 graus. Venâncio Aires e São Borja, também céu claro, muito sol, temperatura acima dos 15 graus. E em Pelotas, um pouco nublado, mas também com aberturas de sol. No sul do estado, a máxima fica em 16 graus. Paola. A seguir, mais 2 desmanches de carros são descobertos na região metropolitana. No esporte, a boa fase de Mano Menezes no comando do Grêmio. E chega a Porto Alegre o primeiro reforço do Inter para o Mundial de Clubes. Veja depois do intervalo. Céu limpo no amanhecer desta terça-feira na Grande Porto Alegre. A temperatura está baixa. Na capital dos gaúchos faz 7 graus. Você está vendo aí imagens do acampamento Farroupilha em Porto Alegre. Para não passar frio, fogo de chão e, é claro, chimarrão. Agora estão faltando 13 minutos para 7 horas. Você acha o seu chefe difícil, é? Precisa ver o meu. Ó, pra começar, sou eu quem o acorda. 6h30. Aí ele vai malhar e eu fico lá anotando os recados. Ainda depois vem e me pega todo suado. Daí por diante é trabalho pesado. Rádio pra fora do estado, do país, é receber e passar dados, localizar pessoas, teleconferência. E volta e meia, ele me deixa cair e faz a mesma piadinha. Ele tá acostumado. Quando chega em casa, é comer alguma coisa e cama. Deixa o Nextel trabalhar por você. Nextel, direto. Esse é o nosso jeito. AES Sul, uma das 3 melhores distribuidoras de energia elétrica do país, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi. É por isso que a gente não perde nenhuma oportunidade de agradecer a você. Esta conquista é um grande orgulho para nossos funcionários, pessoas dedicadas que colocam toda a sua energia para tornar sua vida mais feliz. Muito obrigado. Venha rolar de rir com Marcos Sório e Antônio Carlos Falcão na comédia Sexo e Feijoada, de 12 de agosto a 3 de setembro, de sexta a domingo às 21 horas na Sala Álvaro Moreira. Apoio cultural RBS TV e TV Com. Sexo é uma parte importante da vida. E se você tem problemas de ereção ou ejaculação precoce, nossos médicos especializados podem tratá-lo. Problemas de ereção ou ejaculação precoce? Ligue para o Boston Medical Group. 0800 709 9999. Agora estão faltando 11 minutos para 7 horas. No sul do estado, o dia amanhece sem nuvens, mas com muito frio. Estas são imagens ao vivo de Pelotas, onde agora faz 6 graus. Na Grande Porto Alegre, o céu está limpo e, neste momento, faz 7 graus aqui na capital. Um paulista que treina há 6 anos no Rio Grande do Sul é o atual campeão brasileiro de ginástica artística. Bom dia, Eduarda. Oi, bom dia para vocês. Agora, isso não garante uma vaga ao atleta na seleção brasileira. São 6 dias de treino por semana há 17 anos. A força e flexibilidade de Michel Conceição deram 3 medalhas para a ginástica brasileira no PAN de Santo Domingo em 2003. Agora, ele é campeão brasileiro individual geral, em 2 aparelhos e por equipe, títulos obtidos em Goiânia há poucos dias. No entanto, estas conquistas não dão a Michel o direito de participar do Campeonato Mundial de Ginástica, que acontece na Dinamarca em outubro. Para isso acontecer, ele teria que estar na seleção brasileira. Mas, peraí, o campeão brasileiro não é da seleção brasileira? Critérios que foram usados para dizer por que eu não estou na seleção nunca foram divulgados. Se antigamente disseram que eu não estava bem, que eu não servia mais, ok, agora eu sirvo então. Michel integrou a equipe permanente do Brasil entre 2002 e 2004. Atualmente, ele se preocupa em voltar para a seleção, afinal... Só compete os melhores campeonatos quem está na seleção. Leonardo Finco já treinou a seleção e pode ser considerado um dos responsáveis pela boa fase de Michel.
O que acontece eu não posso explicar, só sei que ele foi um dos ginastas que foi preterido pela seleção, os motivos eu não sei justificar. Que eles sejam humildes o suficiente para vir para mim e falar assim, não, você vai participar do Mundial. Que coisa, hein? E o velejador gaúcho Alexandre Paradeda segue fazendo bonito na água. Ele venceu o campeonato italiano da classe Snipe no último fim de semana. E no mês passado, o Xande, como é conhecido, conquistou o sul-americano da classe Hype 25 em Ilhabela. Futsal, definido ontem à noite o adversário da ACBF na grande final da Liga Nacional. Jogando fora de casa, o Jaraguá, que perdia por 2-0 para o Joinville, conseguiu vencer de virada por 3-2, garantindo então a vaga na decisão. E a boa notícia para o time gaúcho é que o craque Falcão foi expulso ontem e está fora do primeiro jogo das finais, que deve ser disputado já no domingo. Futebol que não faz uma vitória, hein? Pelo menos no estádio Alfredo Jaconi, o astral dos jogadores mudou. Ontem eles eram só sorrisos. Depois de quase um mês sem vencer no campeonato, o clima é de descontração no Juventude. Foi um alívio geral, né, da equipe. Saiu um peso das costas ali logo em seguida o gol. E que peso! Christian tentou no primeiro tempo, mas foi no início da segunda etapa que desencantou. Um gol muito mais difícil do que esses dois que eu acabei perdendo nos últimos 2 jogos. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A Juventude foi valente, conseguiu a vitória. Agora o time precisa manter a boa fase e garantir uma vitória em casa contra o Flamengo na quarta-feira. O Flamengo é uma grande equipe, mas vamos em busca da vitória. Sabemos que podemos conseguir os 3 pontos aqui dentro de casa aqui. E vamos em busca dos 3 pontos para a gente subir cada vez mais na tabela. Já são 2 importantes conquistas no comando do Grêmio. E a boa fase do time, claro, passa pelas mãos dele. Sabe de quem estamos falando? Entre os 3 melhores do Brasil, à frente apenas o líder São Paulo e o segundo colocado Santos. Um dos responsáveis pelo sucesso de um time sem estrelas, mas que vem subindo a cada rodada, é o treinador, que já entrou para a história do clube. Há 1 ano e 4 meses à frente do Grêmio, o técnico Mano Menezes só tem motivos para comemorar. Foi campeão gaúcho e da Série B, trouxe o Grêmio de volta à primeira divisão. Mais do que isso, atingiu a incrível marca de 80% de aproveitamento no comando da equipe. Sou um técnico que procuro trabalhar a longo prazo mesmo, não sofrendo um desgaste tão grande na relação com o grupo de jogadores num curto espaço de tempo. Me preocupo bastante com a estratégia do jogo, porque entendo que isso cada vez mais faz a diferença realmente dentro de cada partida. O objetivo agora é dar sequência ao trabalho e evitar a euforia. Falar em título, Mano Menezes prefere a cautela. Seria praticamente necessário a manutenção de 80%, 70% de aproveitamento. Então, nós temos que manter os pés no chão, embora sempre trabalhar para conseguir algo melhor. E há muito tempo a gente não via os torcedores do Grêmio tão animados, né? No domingo, depois da vitória sobre o Corinthians, teve foguetório. E dispensando a ajuda do Inter, que tem vaga garantida por ser o atual campeão, o Grêmio hoje está no grupo dos classificados para a Libertadores do ano que vem. E falando nisso, depois da conquista da Libertadores, 4 jogadores deixaram o estádio Beira-Rio, né? Ontem à tarde desembarcou em Porto Alegre o primeiro reforço do Internacional para o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro no Japão. Para recepcionar o reforço colorado, apenas um torcedor. Mas o sentimento dele deve ser o mesmo de milhares. Espera-se que vem do Boca, acho que muita raça dele, né? Bastante disposição do jogador em campo. Vargas é apresentado diante da maior conquista colorada, a Taça Libertadores da América. Acho que vim com esse objetivo, o de manter o nome do Inter em alta. Ele vem para a vaga deixada pelo meio-campo Tinga. O contrato do colombiano vai até a metade de 2007. É um privilégio para mim vir para o futebol brasileiro. Futebol tantas vezes campeão mundial, com os melhores jogadores. E representar uma instituição tão importante como esta é uma grande alegria. O Internacional é o 3º clube na carreira de Vargas. Ele começou no América de Cali da Colômbia, depois foi para o Boca Juniors da Argentina, onde construiu um currículo vitorioso. Pelo Boca, foi campeão mundial interclubes em 2003, tricampeão argentino e bi da Copa Sul-Americana.
Acostumado a grandes conquistas, um escudo de campeão da Libertadores não deve pesar na camiseta. E os jogadores do Internacional já devem estar a caminho do aeroporto Salgado Filho. Eles viajam daqui a pouquinho, às 8 da manhã, para Recife, onde amanhã enfrentam o Santa Cruz no Arruda, pelo Brasileirão. E olha, se não fosse tão longe, o capitão da América, o Fernandão, poderia ir de carro, né? Ele recebeu ontem o veículo por ter sido o melhor jogador da final da Libertadores. Brincadeiras à parte, o carro no valor de R$ 78 mil deve ser leiloado pelo jogador para dividir a renda, claro, entre o grupo colorado. Que maravilha. Até mais, até amanhã. Até amanhã, Eduardo. O empresário gaúcho que estava sequestrado há quase 2 meses vai prestar depoimento hoje em Fortaleza, no Ceará. E um caso raro. Bugio ruivo nasce em cativeiro no norte do estado. Assuntos que você confere a seguir. Céu limpo no sul do estado. Faz bastante frio em Pelotas, 6 graus. No Vale do Rio Pardo, o dia começa sem nuvens. A temperatura é a mesma em Santa Cruz do Sul, que você confere aí nas imagens ao vivo. Faz 6 graus na cidade. Na região metropolitana, não há nuvens. Estas são imagens do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, aqui em Porto Alegre, onde está sendo montado o acampamento Farroupilha. Faz 7 graus na capital. E agora faltam 3 minutos para 7 horas. Rumo ao Pan. Oferecimento Tintas Renner, Golden Cross, Lojas Colombo e Senac. Participe da promoção Gillette Mach 3 cara a cara com o Kaká. São 10 viagens para a Europa e a chance de conhecer o Kaká. Compre qualquer produto da família Mach 3, responda qual o aparelho de barbear do Kaká e se cadastre no site ou pelo telefone. Participe. Em todas as eleições, Chico e Zé Mário fazem uma dobradinha. Enquanto o Chico vai votar, Zé Mário cuida do bar. Claudemir quer ser presidente. Presidente do time do bairro. Seu número é 7. Até a Dona Maria tá fazendo promessa. Se elegerem bons candidatos, ela paga a promessa. Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é o slogan do Pedro Paulo. Como todo bom partido, Fabrício fez aliança. Vai casar, hein, Fabrício? Até o seu antenor está apelando pro Santinho, mas é para ajudá-lo a escolher um bom candidato. Já a Paulo e o Daniel preferem o corpo a corpo. Não se desgrudam nem na hora de votar. Para nós, esses são os verdadeiros protagonistas das eleições. E é para eles que toda a nossa cobertura está voltada. Informação, interatividade e prestação de serviço. RBS. A nossa escolha é você. Todos a bordo de Geotrex. Embarque nessa viagem. São mundos para explorar, cidades para conhecer e trens para controlar. E é você quem vai fazer tudo isso. Monte seu mundo com os trens, estradas e trilhos Geotrex da Fisher Price. Próxima parada, pergunte ao maquinista. Fisher Price. Brincar, rir, crescer. Shows, parques e diversões, Coco, Cinderela e outras atrações. Festa Nacional do Calçado, na FENAC, em Novo Hamburgo. Festa Nacional do Calçado. Agora está faltando 1 minuto para 7 horas. Terça-feira de frio intenso no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, no sul do estado, faz 6 graus. Na cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a temperatura é a mesma, 6 graus. E não há nuvens na Grande Porto Alegre. Na capital, a temperatura é de 7 graus. Mais 2 desmanches de carros são identificados pela polícia. Foi em Viamão, na região metropolitana. Em um deles, eram desmontadas entre 3 e 4 caminhonetes roubadas por semana. Só este ano, a polícia já fechou 108 locais como estes na Grande Porto Alegre. Pelo menos 15 veículos foram identificados. 2 homens foram presos em flagrante. Eles tinham mandados de busca por formação de quadrilha, receptação, furto e adulteração de caminhonetes. E um vereador foi baleado no início da noite de ontem em Pelotas. O crime foi no bairro Dunas, um dos mais pobres da cidade. Edson Campos, do PP, conhecido como Samarone, levou 5 tiros.
Segundo o irmão da vítima, o vereador conversava com uma mulher em frente a um bar quando 3 homens se aproximaram e começaram a atirar. Foram aproximadamente 10 disparos. Eu penso que supostamente foi uma tentativa de assalto, porque eu tinha acabado de sair dali, estava tudo tranquilo, ele conversando com as pessoas da comunidade, ouvindo reivindicações, que ele tinha uma audiência pública na Câmara a respeito dos ambulantes. E eu saí, e na verdade quando eu saí, viam 3 pessoas, 3 vultos no escuro, com toucas, tipo toucas ninja. E eu vi aquelas pessoas, mas não dei bola, porque achei que eram pessoas que vinham para solicitar alguma coisa para ele. Os autores dos tiros fugiram. Edson Campos foi atingido na perna esquerda, em uma das mãos e 2 vezes no abdômen. Uma outra bala teria passado perto do coração. Ele foi levado ao pronto-socorro de Pelotas, onde foi submetido a 3 cirurgias. Os médicos retiraram o baço do vereador. Segundo o último boletim médico, ele não corre risco de morte. O empresário gaúcho, que estava sequestrado há quase 2 meses, vai prestar depoimento hoje em Fortaleza, no Ceará. Dagoberto Antônio Faedro foi deixado na madrugada de ontem numa rodovia no município de Solonópole, no Sertão Central, a 270 quilômetros de Fortaleza. 20 quilos mais magro, um regime forçado pelos 57 dias de cativeiro. O empresário gaúcho, Dagoberto Antônio Faedro, apareceu rapidamente para a imprensa, com a condição de não ser entrevistado. Quem falou por ele foi o cunhado, que deu detalhes sobre a ação dos sequestradores. No dia 2 de julho, Dagoberto estava dentro do carro, nesta rua da cidade de Limoeiro do Norte, quando foi abordado por 8 homens em 4 motos. O empresário é dono desta fazenda, perto da divisa com Rio Grande do Norte. Nos quase 2 meses que se seguiram, passou por 6 cativeiros, todos ao ar livre. Ele ia adentrando a mata encapuzado ou com os olhos vendados, para que não enxergasse nada, e segurava num pedaço de madeira ou até mesmo numa espingarda do sequestrador, para que ele pudesse se orientar à direção a ser seguida. O empresário passou boa parte do tempo encapuzado. Foi libertado numa estrada da cidade de Solonópole. Policiais do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul vão continuar investigando o caso. A falta de recursos e de investimentos impedem o transporte de cargas entre Alba Posse, na Argentina, e Porto Mauá, no Brasil. Segundo entidades e empresas, a liberação do alfandegamento garantiria o desenvolvimento de vários municípios. Na região noroeste, o transporte de cargas entre Brasil e Argentina é centralizado em Porto Xavier. Desde 2004, um processo tramita na Receita Federal para a liberação do alfandegamento em Porto Mauá. O transporte de cargas entre Porto Mauá e Alba Posse só depende da liberação brasileira. Aqui na Argentina, todo o sistema já foi aprovado. O terreno, que fica ao lado da aduana, já foi disponibilizado pelo município e até um sistema informatizado para a identificação das cargas suspeitas está instalado. Aqui está tudo pronto já. O que está faltando é a autorização da Receita Brasileira. Este representante da ACI de Porto Mauá diz que o serviço representaria desenvolvimento para o município e a região. Ele reclama pela demora. O que nos vê nesse momento é pouco de falta de vontade política, porque todas as condições estão dadas. Existe em Porto Mauá o que seria mais difícil, as balsas para transitar os caminhões. Isso está resolvido. Pátios para fazer o desembaraço das mercadorias. Já há uma área da União. O delegado da Receita Federal de Santo Ângelo diz que o processo está sendo analisado e que a estrutura oferecida por Porto Mauá não é adequada. Esse terreno as autoridades já sabem, não interessa para nós da Receita Federal, porque nos trará muito problema se for utilizado aquele terreno tão distante da travessia do Porto, a travessia da Balsa. O diretor desta empresa de máquinas e implementos agrícolas de Santa Rosa lembra que o alfandegamento em Porto Mauá reduziria custos. Iria facilitar enormemente a nossa distância, principalmente com o Paraguai, que é um centro consumidor de máquinas nossas. Ao invés de nós fazermos 1.000 quilômetros aí pelo Brasil para chegar em Foz, para passar ao Paraguai, passaria aqui, faríamos em torno de 300 quilômetros. O delegado da Receita Federal de Santo Ângelo diz que não há prazo para a definição do processo. Até agora, 3 senadores e 67 deputados já estão envolvidos com a CPI das sanguessugas. O dono da empresa que fornecia as ambulâncias tem mudado o depoimento a cada semana. Ana Amélia Lemos, este comportamento é típico de quem está querendo, no mínimo, confundir as pessoas, não é mesmo? Bom dia.
Bom dia, Simone. Você tem toda a razão e é exatamente por isso que o presidente da CPI dos sanguessugas, deputado Antônio Carlos Biscay, está muito preocupado. Porque Luiz Antônio Vedoim, o dono da Planan, a empresa que fazia a venda superfaturada das ambulâncias a vários municípios em todo o território nacional, considera que, como ele é a testemunha-chave do processo e com base no depoimento feito pelo empresário, a Polícia Federal e a própria CPI, é que foi criado todo o trabalho da investigação parlamentar nesta CPI chamada dos sanguessugas. Os depoimentos contraditórios, dados a revistas semanais, a cada semana ele inclui novos nomes, isso está perturbando o trabalho da CPI, pode sim anular, melar, por assim dizer, todo o trabalho, pelo menos na Câmara. Ontem, no Senado, o senador João Alberto, do PMDB, depois de ter feito manobras no sentido de arquivar o processo, pela pressão da mídia e da opinião pública, acabou nomeando os 3 relatores que vão cuidar dos casos dos senadores envolvidos nesse episódio, no caso Ney Suassuna, Série Cereçarenco e também o do senador Magno Malta. Na Câmara é que as coisas estão complicadas exatamente por causa dessa diferença de atitude e de depoimento do empresário Luiz Antônio Vedoim. Agora, o comando da CPI está trabalhando para retirar dele o benefício da delação premiada. Seria a forma de exigir maior rigor nas posições do empresário, que diz que não sabe onde estão os documentos que comprovam o envolvimento dos parlamentares com a CPI das sanguessugas ou com a máfia das ambulâncias. No campo econômico, Simone, uma decisão muito importante. Hoje é a última reunião do Comitê de Política Monetária antes das eleições, para definir a nova taxa de juros. Até agora, todas essas decisões têm sido de caráter técnico. O Banco Central tem operado mais ou menos como um órgão independente da área econômica. Mas hoje pode ser diferente. O Palácio do Planalto e o ministro Guido Mantega estão pressionando por uma redução em pelo menos meio ponto percentual da taxa básica de juros. E, se isso acontecer, é sinal de que, pela primeira vez, o ingrediente político e eleitoral está prevalecendo numa decisão do Comitê de Política Monetária. Bom, mas isso a gente vai só saber hoje à tarde, quando for anunciada a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central. É isso, Simone. Ok, obrigada, Namélia. Uma boa terça-feira para você. Até amanhã. Até amanhã. Confira agora as manchetes dos jornais da RBS que circulam aqui no estado nesta terça-feira, 29 de agosto. Diário Gaúcho. INSS matou Antônio por 5 anos. O vigilante teve que provar que estava vivo. Diário de Santa Maria, na região central. Quem cuidará do lixo, da água e dos ônibus? Reportagem mostrando quando vencem as licitações e concessões desses serviços. Pioneiro da Serra. 193 do Corpo de Bombeiros. Falha na emergência. 0 hora. A Expo Inter é das crianças. Como mostra na foto, estudantes têm aula prática em meio aos animais. 0 hora que destaca também na página 34 as declarações feitas pela menina Natasha Kampuski, que foi sequestrada, ficou 8 anos vivendo junto ao sequestrador, e as declarações feitas por ela numa carta dirigida à imprensa, que foi lida pela psiquiatra da menina, são surpreendentes, né? Ela chega a dizer que, na verdade, durante esse tempo que ficou prisioneira, não teve contato com coisas ruins, não começou a beber, não começou a fumar, nem também fez amizades com pessoas indesejáveis. Ela declara isso na carta. Um caso aí que acabou chocando o mundo inteiro, né? Inclusive, nessa carta dirigida à imprensa, a menina diz que quando o sequestrador dela se suicidou, né? Se jogou debaixo de um trem, ela acabou aí se sentindo de luto porque o sequestrador fazia parte da vida dela, porque afinal ela conviveu 8 anos com essa pessoa, né? Surpreendente as declarações na página 34 de 0 hora. Bom, e agora vamos acompanhar a agenda de hoje de mais 3 candidatos ao governo do estado. O candidato Francisco Turra, do PP, pela manhã concede entrevista ao Clique RBS e à tarde participa de caminhada no centro de Viamão. O candidato Germano Rigoto, do PMDB, não tem agenda como candidato nesta terça-feira. O candidato Guilherme Giordano, do PCO, tem gravação de programas eleitorais para a TV. Há 2 anos, um centro de reabilitação que fica no interior de Passo Fundo, no norte do estado, se dedica a recuperar aves e primatas que são apreendidos na região. No começo do mês, um caso raro de reprodução em cativeiro surpreendeu. É o nascimento de um bugio da espécie ruiva. Macacos prego, saguis, bugios, papagaios, araras e até um casal de tucanos.
Estes são alguns dos animais que estão abrigados no Primaves, que fica no distrito de Bela Vista, no interior de Passo Fundo. A área de 2 hectares serve de lar para 36 primatas e 30 aves. Quase todos os animais foram apreendidos pelo IBAMA. Em comum, histórias de maus tratos e tráfico de animais. Mensalmente são gastos cerca de R$4.000 para manter a instituição. A ajuda vem de uma organização não governamental. Até agora, 4 filhotes já nasceram em cativeiro aqui no Primaves. Um deles, em especial, se transformou em motivo de comemoração para os voluntários. Cerca de 10 dias atrás, Margarida, esta bugio fêmea da espécie ruiva, deu à luz a um filhotinho. Papai Nito e mamãe Margarida dedicam todas as horas do dia para cuidar do bebê. Dificilmente se reproduz em cativeiro, né? Nós temos conhecimento de 4 casos com esse, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul. É uma espécie que se encontra na lista como vulnerável, na lista de ameaça de extinção. A expectativa é de que daqui a alguns meses o filhote esteja tão esperto quanto estes outros 2 bugios. Enquanto Ícaro é meio arisco, Drica é extremamente curiosa e sapeca. Sobrevivência, né, de um animal, para nós, essa é a recompensa, né? Não tem dinheiro que pague. É verdade, um bonito trabalho que eles fazem. Infelizmente, a degradação do meio ambiente ameaça esses animais que são muito típicos aqui no Rio Grande do Sul. Na Serra tem muito, né, Simone? Sem dúvida alguma, tanto que em São Francisco de Paula, ali na região dos Campos de Cima da Serra, acontece um festival de canção bem tradicional, assim, da região do estado, que é o conhecido Ronco do Bugio. E por se falar em bugio, é um animal tão identificado com a nossa cultura gaúcha, que é um dos ritmos aí da nossa canção, da nossa música típica mais conhecidos, né? Tá certo. Bem, e assim que a temperatura começou a cair, o tempo está limpando. E tem feito sol em todas as cidades gaúchas. Letícia, vai continuar assim nos próximos dias? Por enquanto, sim, Simone. Depois aumenta um pouco as nuvens, até pode ter alguma chuva, mas o sol vai dar um jeitinho de aparecer sim. Veja a previsão. Amanhã, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de geada no sul e na serra, onde vai estar mais frio. Nas demais regiões, temperatura entre 8 e 21 graus. Na quinta, aumenta um pouco a nebulosidade, pode ter alguma pancada de chuva isolada pelo estado e a temperatura já sobe um pouco, fica entre 12 e 23 graus. Na sexta, também tempo nublado, com possibilidade de chuva em algumas regiões. E aí a temperatura sobe um pouquinho, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Mas hoje ainda está frio, o pessoal que está saindo de casa deve se agasalhar bem, colocar luvas, mantas, porque nem à tarde vai esquentar muito não, hein, Paola? Tá certo, dado o recado, ainda bem que tem sol para o pessoal aí poder aproveitar esta terça-feira. Isso aí, o Bom Dia fica por aqui, uma ótima terça-feira para você, a gente se vê amanhã às 6h30. Bom dia e até amanhã. Rio Grande. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.